Eu queria chamar o Marquinho, por favor, Marquinho, para orar por ele aqui. Queremos receber da vida do Telinho, esse irmão precioso. Eu queria também que você estendesse a sua mão, para que o Senhor usasse a vida dele para nos ministrar, falar conosco nessa introdução desse tempo, no nome de Jesus. Amém. Senhor, no nome de Jesus, nós colocamos em tuas mãos o teu servo, Pai Telinho, que está conosco aqui nesse momento, que vai ser aquele que vai compartilhar as palavras de sua boca. Oramos e pedimos graça sobre graça. Derrame do teu espírito, traga entendimento, Senhor, a cada um de nós. Revele para nós, Senhor, as tuas riquezas celestiais. Quebranta nosso coração, Senhor, ao ouvir essa palavra, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós colocamos em tuas mãos, Pai, no nome do Senhor Jesus, a vida do Telinho, Senhor. Amém. 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 Boa noite, irmãos. Irmãos, esse é o tema do nosso retiro: relacionamento com Deus, relacionamento com os de dentro. E vocês estão me ouvindo bem aí? E relacionamento com os de fora. Essa atrapalha um pouco. Eu vi que estava atrapalhando só a André também. Mas tudo bem. Irmãos, esse tema, obrigado, e como introdução para esse tempo, Sodré, você vai me avisando quando faltar uns 5 minutos, foi me dado aí uns 30 minutos. Minha esposa sabe que eu sofro quando eu preparo uma palavra, de ir tirando os versículos da palavra, porque está ficando extenso. Isso eu sofro, mas vou procurar ficar dentro do tempo aí dos 30 minutos. Você me avisa aí, por favor, quando estiver faltando uns 10, 5 minutos. Então, irmãos, eu creio que como introdução para esse tempo, eu não sei se tu retorna aqui, por isso que eu estou perguntando se vocês estão me ouvindo bem, parece que está reverberando aqui atrás, tá bom? Então, como introdução para esse tempo, eu quero colocar esse primeiro relacionamento com Deus. Eu julgo ser o mais importante. Todos são importantes. Com os irmãos, esse relacionamento, essa comunhão horizontal, ela é preciosa, mas se nós não tivermos, primeiramente, essa comunhão com o Pai, os outros relacionamentos vão falhar, tanto com os de dentro, quanto com os de fora. Então, quero me ater nessa introdução a mais com o relacionamento com Deus. Irmãos, creio que esse seja, eu não sei se puder diminuir um pouco. Só. Creio que seja, obrigado. Creio que seja talvez um dos pontos em que a igreja falha muito. Nesse tempo de relacionamento com Deus. E talvez explique muito ativismo e pouco resultado na vida da igreja. Essa falta de relacionamento com Deus. Então, para introduzirmos, como sempre, eu gosto de vou voltando e fui lá em Gênesis 1, para entendermos o propósito de Deus. Irmãos, quando Deus, lá em Gênesis 1 diz, quando Deus diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus, ele é um Deus invisível. E Deus tem uma imagem. Colossenses 1,15 diz que Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda criação. Você pode falar, mas quando Deus criou o homem, Jesus ainda não tinha vindo. Mas tem um texto muito interessante. Está em Pedro. 1 Pedro
1:9, que diz que... Microfone mais próximo. Tá. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de nós. Então Deus já contemplava, para Deus ele é o grande eu sou, Deus é um Deus sempre Deus do presente. Deus já contemplava antes da fundação do mundo o sacrifício do seu filho. Ele já contemplava. E por isso, Deus, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança, porque Deus tem uma imagem, e a imagem de Deus é o seu filho. Jesus é a imagem de Deus. Mas aconteceu a queda, e com o pecado, Gênesis 5:3, e Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Então, os homens começaram a ser gerados conforme a imagem de Adão. Por isso, Romanos nos relata que Cristo ele é o último Adão. Ele colocou fim na raça adâmica e inicia uma nova raça, uma raça cristã, ao qual nós pertencemos. Ele é o segundo homem, é o último Adão e é o segundo homem. Então, irmãos, é muito o que Deus fez, o propósito de Deus era gerar filhos à sua imagem. Com a queda, aconteceu que o homem começou a ser formado segundo a imagem de Adão. Mas Deus não abandonou o seu propósito. Ele continua nos transformando na imagem do seu Filho. Esse é o propósito de Deus para as nossas vidas. E o texto diz: porque os que dantes conheceu, é um texto velho conhecido nosso, né, falando do supremo propósito de Deus. Os que dantes conheceu, também os predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Irmãos, vocês notem que o propósito de Deus aqui, sermos. Hora nenhuma fala de fazermos. Fazer também é importante, mas primeiro Deus quer que nós sejamos transformados na imagem dele. E se nós formos transformados na imagem de Deus, o fazer vai ser uma consequência natural. Você não precisa fazer esforço para exalar o perfume de Cristo. Basta você ser transformado na imagem dele. Amém? E Deus tem esse propósito. E nós somos muito tentados a fazer. João 6, 28 e 29, os discípulos viraram para Jesus e falaram: o que faremos para fazer a vontade de Deus? E é prazeroso, fazer a vontade de Deus é prazerosa. O que faremos para fazer a vontade de Deus? E Jesus, para mim, tem uma resposta maravilhosa, como sempre. Que creiais naquele que por ele foi enviado. Que creiais naquele que por ele foi enviado. Então, irmãos, e como alcançar esse propósito de ser transformado na imagem do seu Filho? 2 Coríntios 3:18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Irmãos, quando nós contemplamos o Senhor, quando nós olhamos para o Senhor, nós vamos funcionar como um espelho. Aqueles que olharem para nós, quem olhar para mim, se eu estiver contemplando a face de Cristo, quando alguém olhar para mim, vai ver Cristo, porque eu vou refletir a glória de Cristo. Quando Moisés desceu lá do Monte Sinai, Paulo fala nesse mesmo capítulo, nesse capítulo 2 Coríntios 3, é maravilhoso. Quando o texto fala, Paulo falando assim:
que o ministério da condenação, ou ministério da morte, Paulo chama a época da lei de ministério da condenação, ministério da morte. Porque a lei nunca teve o objetivo de santificar e de aperfeiçoar ninguém. A lei veio para dar nome ao pecado, né? Romanos 5,13 diz isso, que o pecado já existia até a época da lei, mas ele não era imputado porque não havia lei. Uma vez que não cobiçarás, e se você cobiçar, agora você está pecando porque agora tem lei. Então esse é o ministério da condenação, porque a lei ela nos condena, ela nunca vai te aperfeiçoar. Quem nos aperfeiçoa é Cristo. Amém? Romanos 6,14 diz: o pecado não mais terá domínio sobre vós, porque não estás debaixo da lei, e sim da graça. Graça não é algo que você pequei porque estou debaixo da graça. Não, graça é o poder que Deus te dá para você não pecar. Amém? Isso é graça. Poder que Deus concede a cada um dos irmãos para não pecarmos. Nós não estamos debaixo da lei, e sim da graça. Amém? Irmãos, então esse ministério da condenação, ministério da morte, está lá em 2 Coríntios 3. Esse ministério da condenação, quando Moisés desce ali, o rosto dele, o povo não podia olhar para a glória de Deus que veio sobre a face de Moisés, que a glória já se desvanecia. Não podia. Quanto mais o ministério do Espírito. Então, irmãos, se no ministério da condenação da morte, o rosto de Moisés, a glória de Deus veio sobre o rosto dele, quanto mais no ministério do Espírito. Nós estamos no ministério do Espírito. Amém? Irmãos, então, queria que os irmãos gravassem esse versículo. Se nós contemplarmos a face do Senhor, Ele nos transforma de glória em glória na própria imagem do Senhor pelo Espírito. Eu vou parafrasear alguém aqui, não sei se os irmãos já ouviram falar. Eu leio e creio. Não sei se já ouviram falar isso aí. Já ouviu, Jorge Mitian? Eu aprendi isso com você há muitos anos e eu sempre falo isso, viu, meu amado? Oi? Com a dancinha. Eu leio e creio. Leio e creio. Isso é muito precioso, irmãos. É ler e crer. A palavra fala que se nós contemplarmos a face do Senhor, Ele nos transforma de glória em glória. Amém? E nós negligenciamos muito esse tempo. Infelizmente. Irmãos, somos transformados de glória em glória, então, quando o contemplamos, quando o adoramos. E tem um texto muito precioso da mulher samaritana ali em João 4. Essa mulher estava ali, Jesus então se encontra com ela e diz o texto: mas a hora vem e agora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. O Pai procura tais que assim o adorem. Irmãos, e eu estou com uma palavra já desde o fim do ano passado, estudando sobre um personagem, e quando os irmãos pediram para eu compartilhar algo e colocar esse tema, eu não tenho como não lembrar da vida de um homem do Antigo Testamento, porque Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E no Antigo Testamento nós temos, para mim, talvez seja o maior exemplo desse adorador. Achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. E Davi, olha só, Davi, Natã fala, quando repreendeu Davi, falou assim: Davi, você tinha mulher, você tinha teu reino, você poderia pedir até mais coisas ao Senhor que Ele te daria. Poderia até pedir mais coisas ao Senhor. Então Davi tinha assim, mas olha o que ele pediu. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar
a formosura do Senhor e aprender, ou ia meditar, como outras versões, no seu templo. Irmãos, que coração! Se Deus falou assim, peça o que quiser, você vai e pede uma só coisa, pedirei ao Senhor. Louvado seja o Senhor. Eu vou chegar lá e para isso eu preciso fazer uma breve recordação. Esse é o tabernáculo da época de Moisés. E esse tabernáculo, ele tinha, não vou entrar nos detalhes, né? Tinha aí o átrio exterior, né? O altar do sacrifício, o lavatório. Depois no tabernáculo propriamente dito, santo lugar, né? Com a mesa dos pães, o altar do incenso e o candelabro. E depois havia um véu que separava a Arca da Aliança. No santo lugar, os sacerdotes faziam os seus ofícios ali. Agora, no Santo dos Santos, além depois do véu, apenas o sumo sacerdote. Ele poderia entrar uma vez por ano para pagar os pecados dele e também os do povo. Uma vez apenas por ano. Ninguém mais poderia entrar além desse véu. Somente o sumo sacerdote. Também no templo de Salomão, que esse templo magnífico, não sei quanto custaria para construir um templo como esse hoje. Também havia um véu que separava a Arca da Aliança. E também nesse templo da época de Jesus, quando os judeus voltaram do exílio da Babilônia e eles então reconstruíram esse templo da época de Jesus. Não era um templo tão formoso como era o do rei Salomão, mas também havia esse véu que separava. Bom, a pergunta é: qual desses Deus quer restaurar? A resposta aqui é: nenhum desses. Deus quer restaurar esse lindo templo. Esse é o tabernáculo de Davi, que havia apenas essa tendinha chamada tabernáculo de Davi e a arca da aliança. Nada mais. Não havia nenhum véu. E esse foi um texto que Deus me falou desde o fim do ano passado. Texto muito precioso. Amós 9:11. Naquele dia, tornarei a levantar a tenda de Davi que caiu e taparei as suas aberturas, e tornarei a levantar as suas ruínas e a edificarei como nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome. Para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome. Diz o Senhor que faz estas coisas. Irmãos, nós poderíamos até, mas esse é um texto para a época do Antigo Testamento. Era um texto para o povo daqueles dias. Mas não. Quando nós pegamos, né, que os irmãos se reuniram lá em Jerusalém, fizeram aquela assembleia, Tiago então toma a palavra, e Atos 15:13, Tiago relembra esse texto de Amós. E o texto diz: depois que se calaram, Tiago, tomando a palavra, disse: irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar dentre eles um povo para o seu nome. Depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens busque ao Senhor e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas essas coisas, que são conhecidas desde toda eternidade. Irmão, quer alcançar o restante dos homens, quer alcançar os gentios, quer relacionar com os de dentro e quer relacionar com os de fora, irmãos, primeiro Deus tem que restaurar o tabernáculo de Davi. Amém? Não é aquela tendinha. Alguma coisa Deus queria restaurar. Não é aquela tendinha. É o que acontecia ali. Adoração. Somente a presença do Senhor.
somente a presença do Senhor. Amém? Então, o que Deus queria desse tabernáculo? Exatamente isso. Essa adoração. E o que Davi queria? Já citamos o que Davi queria. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias. E o que Davi encontrava ali? Apenas a presença de Deus, mais nada. Então, irmãos, isso é muito precioso e tão negligenciado. E eu falo que como o diabo investe nesse tempo, que vamos tirar a sós com o Senhor ali para contemplar a sua face. Garanto que é só comigo que acontece, com vocês não. Quando a gente vai orar, o pensamento de vocês não divaga, não vai para... A gente não pensa na agenda, não pensa em mais nada, só comigo que acontece isso. Na verdade, é uma batalha. Teve um grande irmão que falava assim: eu oro, 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 até começar a orar. Porque é uma batalha. Orar é uma batalha. Contemplar a face do Senhor, aquietar na presença do Senhor, é uma batalha, irmãos. O diabo não está preocupado com o que você faz. Ele está preocupado em não permitir que você seja transformado na imagem dele. Amém. Irmãos, Davi, ele trouxe, na guerra que teve, os filisteus tomaram a arca, né? A nação de Israel trouxe a arca de Siló e achou que com a arca ia vencer a guerra. Mas foi na época ali de Elias, Ofnife, né? E seus 2 filhos, e até morreram. Depois Eli também morreu. E então os filisteus roubaram a arca. E essa arca ficou por décadas no poder dos filisteus. E Davi, então, foi lá e trouxe a arca. Não dá para entrar em detalhe, questão de usar, mas Davi, depois que a arca estava lá na casa de Obed-Edom, ele estava sendo abençoado, e Davi, então, foi lá e trouxe a arca para a presença do Senhor novamente. Vou correr aqui um pouco por causa do tempo. E Davi, então, trouxe a arca em torno aí de mais ou menos 20 quilômetros da casa de Obed-Edom até onde estava o tabernáculo de Davi. Irmãos, Davi trouxe a arca não mais com carros de bois, mas nos ombros dos levitas. E eles davam 6 passos e paravam, e Davi sacrificava bois e novilhos cevados. Mais 6 passos, sacrificava, e Davi dançava e se alegrava por causa da presença do Senhor. Isso é muito precioso. Vocês imaginam mais ou menos 20 quilômetros. A cada 6 passos, separar, sacrificar bois e novilhos cevados ao Senhor. Esse era o coração de Davi. E Davi trouxe, então, essa arca. E, enfim, chegou. Imagina o cansaço desses levitas. Chegaram, colocaram a arca. Estou indo embora, imagino. Davi, agora eu quero adoração. 7 dias, 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante aproximadamente 36 anos. Ininterrupta. Adoração ao Senhor. Esse era o coração de Davi, um homem segundo o coração de Deus. Irmãos, uma exortação para os dias atuais, porque esse tempo é muito negligenciado. Está em Jeremias e esse texto é muito atual. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor, porque o meu povo fez 2 maldades. Primeira, a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas que não retêm as águas. A mim me deixaram. Esse é o primeiro. E ainda além disso, cavaram cisternas e cisternas rotas. Irmãos, não dá para armazenar experiências espirituais. Você viver
de experiências passadas. Viver de algo que você já experimentou. Você tem que buscar o Senhor dia após dia. Ele é o manancial. Cisterna, para quem não sabe, talvez os mais novos, aí, cisterna é algo que você cava no chão e você pode armazenar água de chuva. E como aquela mulher samaritana, você imagina andar distância para ir lá na fonte buscar água, é trabalhoso. É muito trabalhoso ir na fonte buscar água. É mais fácil você cavar no chão e armazenar água. A hora que você precisar de água, você vai ali e pega. Mas deixaram a fonte e cavaram cisternas. Só que são cisternas rotas, que não armazenam água. A fonte de água viva é o Senhor. Não adianta armazenar, não. Não adianta você ir buscar o maná de hoje e buscar para amanhã, porque esse maná, o que acontece? Ele apodrece. Você tem que levantar cedinho, antes do sol se pôr, e vai buscar o seu maná. Vai na fonte pegar o maná. Dia após dia. Amém? Irmãos, Lucas 10:38. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia certa mulher, por nome Marta, recebeu em sua casa. E tinha esta irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que a minha irmã me deixe servir só? Irmãos, Marta não estava fazendo nada de errado. Ela estava distraída com muitos serviços e reclamando que Maria estava deixando ela servir só. Disse-lhe que me ajude. E respondendo, Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Irmãos, nós precisamos nos voltar para o Senhor, para os pés do Senhor. Deus quer nos dar esse coração de Maria, de voltar para os pés do Senhor. Sabemos que Boaz tipifica Jesus, Ruth tipifica a igreja, e Noemi falou para Ruth, está em Ruth 3:4, diz que Boaz, quando ele se deitar, vai lá e deite-te aos pés de Boaz, que ele vai te dizer tudo o que você tem que fazer. Precisamos fazer? Sim, temos muito trabalho, mas primeiro tem que ir para os pés do Senhor. Nós somos muito tendenciosos eu já sei como faz. Ministrar casal, já sei a cartilha. Meu querido, criar filho, já sei, já li vários livros de como criar filho. Você mole para nós. Você que não conta com a graça do Senhor e vai para os pés do Senhor. Você pode saber tudo como faz, mas volte para os pés do Senhor. Que Deus nos dê esse coração de Maria. Irmãos, eu já vi muitos falarem, os irmãos de Manhã Sul já me viram falar várias vezes, e eu já pesquisei. Eu gosto de dar umas cutucadas lá no grego, buscar lá no Strong. Não existe nenhuma versão que fala que Maria escolheu a melhor parte. Eu quero falar para os irmãos que isso não é um detalhe. Maria escolheu a boa parte. Porque se você falar a melhor, é um superlativo que indica que você pode ter 200 coisas excelentes, mas essa é a melhor. Mas Maria escolheu a boa parte, faz muita diferença, porque ela escolheu a boa parte. Uma só coisa é necessária. Uma única coisa é necessária. Porque se você está aos pés do Senhor, meu querido, não tem como você se encher do Espírito Santo e ficar quieto. Não tem como. Esse poder que Paulo fala em Efésios 1, 17, 18, ali, a sublimidade da grandeza do poder de Cristo que habita em nós, que ressuscitou a Cristo dentre os mortos e fez assentar à direita de Deus Pai, e esse poder habita dentro de nós. Se você se encher
desse poder, você acha que você vai ficar quieto sem fazer nada? Uma só coisa é necessária. Vai para os pés do Senhor, que Ele vai te transformar na imagem do Filho dele. Amém? Eu leio e creio. Amém? Voltando aos meus tabernáculos, a única diferença é que o tabernáculo de Davi não tinha véu. É o único que não tinha véu. E Deus, a presença de Deus podia estar ali junto com a sua criação, sem nenhum véu, separando. Essa era a diferença. Desde o jardim do Éden até o tabernáculo de Davi, essa é a primeira vez que Deus, a presença de Deus pôde ficar ali exposta com seu povo. Irmãos, Deus não tinha prazer nenhum naquele véu. Nenhum prazer nesse véu. E por que então que tinha esse véu? Porque o véu do templo, o véu do tabernáculo, era uma necessidade. Porque Deus tinha que se esconder atrás desse véu por causa da humanidade caída. Se não tivesse havido o pecado, Deus teria comunhão com Adão até hoje. Mas por causa do pecado, ninguém ousava entrar na presença de Deus, a não ser o sumo sacerdote. E por isso a presença de Deus teve que ficar durante anos e anos escondida atrás daquele véu. Isso era uma necessidade para que a humanidade não fosse destruída. Mas Deus não tinha nenhum prazer naquele véu. E ele estava doido para rasgar esse véu. Para que todos entrassem no Santo dos Santos. Mas ele não podia rasgar esse véu. Ele não podia. Até que ele rasgou o véu da carne do seu filho. Para que o véu do templo fosse rasgado. Irmãos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para ele rasgar aquele véu do templo, irmãos, ele teve que rasgar o véu da carne do seu filho. No mesmo instante que ele rasgou, que a palavra fala que agradou a Deus moê-lo. No mesmo instante que ele rasgou o véu da carne do seu filho, nós sabemos que o véu tipifica a carne de Jesus. E quando ele rasgou, aquele véu do templo foi rasgado de alto a baixo, para nunca mais ser costurado. Nunca mais existir nenhum véu. Para que todos agora pudessem se chegar à presença de Deus. Irmãos, que sacrifício que ele fez para que a gente tenha acesso direto ao Pai. E nós negligenciamos. Estou falando de mim, irmãos. Não pensa que eu estou trazendo ensino para vocês, não. Eu estou falando de mim. A gente negligencia esse desejo, o tanto que Deus aguardou e esperava para que ele pudesse rasgar esse véu e a gente pudesse adentrar no Santo dos Santos. Por isso a palavra fala em Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no Santíssimo Lugar, pelo sangue de Jesus, pelo caminho que ele nos inaugurou, caminho novo e vivo, através do véu, isto é, da sua carne, tendo um sumo sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Irmãos, Hebreus 6,19, que diz que ele é a nossa âncora, a âncora da nossa alma, segura e firme, que vai além do véu, como precursor. E hoje ele está lá como nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 7,25, que ele está lá à direita de Deus Pai,
está para sempre para interceder por nós. Você já imaginaram ter alguém que está sempre, 24 horas por dia, à sua disposição para interceder por você? E que esse alguém nada mais é do que o seu amado Senhor Jesus? Que quando você se achega a Deus e clama ao Senhor, Jesus está chegando diante do Pai e está intercedendo por você? Isso não é pouco, amigos. E nós negligenciamos essas coisas. Deus quer restaurar o tabernáculo de Davi, para que o restante do povo e os gentios possam conhecer. Queremos estreitar nossa comunhão com os de dentro e com os de fora, mas se não tiver primeiro essa comunhão com o Pai, tudo vai ser em vão, vai ser obra morta. Amém? Queria deixar isso para os irmãos, passar para o Sodré aqui.